Olá, bom dia. Estamos aqui para continuarmos nossas conversas sobre linguagem, escrita, no momento que vivemos. Hoje vamos falar de um assunto especial, que é Escrevendo a Paternidade, com o escritor Cassiano Antico, que escreve lindamente sobre este assunto. E esperando ele entrar para falarmos sobre isso. Bom dia. Avisar o Cassiano aqui. Bom dia. Bom dia, Wagner. Vamos ver se hoje vai ficar certo, né? Eu fiquei meio traumatizada com ontem. Coisas de internet. Não, Cassiano. É só pedir pra entrar, pra gente poder conversar. Oi, Cassiano. Você tem que... lembra que eu te mandei? Que você tem que pedir pra participar. Senão a gente... Senão você só vai me ver falando, mas a gente não vai conversar. Tem aquele lugarzinho que você pede pra participar. Eu te mandei, lembra ali no WhatsApp? Qualquer coisa sai e volta, vai estar escrito lá. Pra você... Eu te mandei no WhatsApp, dá uma olhadinha lá. Você tem que apertar o botãozinho pra pedir pra participar. E aí eu te adiciono. Estamos esperando o Cassiano. Tô vendo aqui se eu posso ajudá-lo. Estamos esperando o nosso convidado. Cassiano, você pode entrar e sair de novo, então, porque vai aparecer um negócio solicitar pra você participar da conversa. Daí você aperta e eu te coloco. E aí a gente conversa. Senão você só vai ficar me vendo falar. Se passa. Bom, estamos esperando o Cassiano apertar o botãozinho solicitar para participar da nossa conversa pra gente poder começar. Você tá aí, Cassiano? Será que ele entrou? Saiu, vai entrar de novo? Não, ele não saiu. Cassiano? E aí? Esperem, não debandem. Cassiano. E aí, gente? O que eu faço? Deixa eu ver se ele está aqui pelo
pelo inbox. Dá para acessar pelo YouTube? Sempre assim eu fico até o final. Antônio, não, eu ponho no YouTube depois. A gente não faz ao mesmo tempo. Ah, agora ele tá aqui, ó. Mais pra frente eu coloco. Já é difícil para as pessoas entrarem aqui no YouTube, é um pouquinho mais complexo, então eu prefiro fazer em um só. Desculpa, Oi, Cassiano. é a primeira live. Tudo bem? Tudo Tudo, e bem? você? Tudo bom, tô aqui perdido. Já se achou? Me achei. Então tá bom. Desculpa, viu, Paulo? Imagina, todo mundo tá aprendendo, né? Trabalhar com essas novas ferramentas. Bom dia. Bom dia. Ó, só não vai acontecer, mas ontem pela primeira vez deu um probleminha. Se ficar sem você me ouvir, qualquer coisa, você fala que você não tá me ouvindo, tá bom? E daí a gente vê o que acontece, tá bom? Tá bom. Tá cortando um pouquinho. A minha voz? É, tá um pouquinho só entrecortada, né? Você consegue me ouvir bem? Consigo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu tô meio com trauma, porque ontem foi meio ruim, mas vamos lá. Então, Cassiano, eu te chamei, né, e dei esse nome, a gente deu esse nome junto aí, que é Escrevendo para Paternidade, por conta da sua escrita sobre a paternidade, né? Não é tão comum assim ter homens escrevendo tão sinceramente sobre esse assunto, né? Para nós tá normal, Wagner falou. Então tá bom. Então eu queria que você começasse contando um pouco para mim por que você começou a escrever e como é que surgiu essa vontade de escrever sobre a questão da paternidade, né? A paternidade acabou sendo o foco principal, assim, da minha vida, né? Uhum. Porque depois que eu casei, casei com 40 anos, né? Nasceu a Valentina e eu escrevia já há bastante tempo e tal. Mas eu percebia que nos textos ela começou a aparecer mais, né? Ter um destaque maior, né? Uhum. Eu comecei a limpar bundas que não a minha, assim, por exemplo, dar banho. Então, ela começou a aparecer com mais destaque e, e aí comecei a escrever os textos inicialmente no Facebook, né? É, com um tom assim bem paternal mesmo, né? Até o meu segundo livro, que é Crianças São Como Pássaros, ele já tem um tom é, com não querendo dourar a pílula da paternidade, mas já tem um tom já das crianças entrando na minha vida, né? Que em seguida a Ju já engravidou também da Isadora, né? Que é muito diferente do meu primeiro livro, que é o Fratura Exposta, que são experiências da minha vida pregressa Uhum. antes de ser pai, né? Que seria mais ou menos o horário que eu ia dormir, passou a ser o horário que eu comecei a acordar, né? Tipo de madrugada e tal. Uhum. Então, o enfoque da minha vida, assim, principal, né? Enquanto publicitário e tudo, de liberdade, de poder ter uma. Acabou se restringindo a cuidar de duas crianças que não. Né, o mundo parou de girar em torno do meu próprio umbigo, né? Uhum. Então, e como eu li sempre muito, acabou sendo acabou permeando muito a minha literatura, né? Os livros, né? Até na faculdade teve um período que eu cobria a televisão, assim, eu ficava lendo. Uhum. Eu fiquei assim anos assim sem assistir televisão, né? Uhum. Então acho que depois que a gente vai engolindo tudo aquilo acaba saindo de alguma maneira, né? Uhum. Aí fui convidado para escrever num site, né? Leia Mais Bahia, Papo de Pai. Acho que já porque já estavam vendo Uhum. esse estilo assim caindo muito para o olhar virgem das crianças, né? Uhum. Acho que tem uma frase tem um poema do Oswald de Andrade, né? Aprendi com meu filho de 9 anos que poesia é descoberta das coisas que eu nunca vi, né? Tá Uhum. tão na cara que a gente Uhum. não vê. Então, acho que foi a partir daí que eu comecei a olhar, né? E perceber que aquela amargura de Nietzsche, eu comecei a entender um pouco mais a leveza da criança, né? Uhum. E
e me instigou, né? Associação de ideias e tudo. E comecei a escrever e aquilo foi, né? E também escrevo outras coisas que não tem o enfoque infantil, né? Uhum. E não tem a paternidade. Mas ela acabou sendo assim o coração onde eu tô agora, né? Onde quebrou o relógio, né? Parou ali. E aí o tom, pelo menos do que eu tenho lido, seu, é você usa muito a questão da crônica, né? De contar um pouco do cotidiano, uma coisa É, mais cronística. Eu queria que você falasse um pouco também desse uso desse gênero, né? Da crônica. Como é que foi? Isso foi uma coisa que você pensou quando você viu você está escrevendo? E às vezes tem isso também, né, Cassiano? A gente não fica assim, vou usar a crônica. De repente você vai indo, quando você vê, você virou um cronista. Eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória aí com esse gênero, né? virou, né? É muito curioso isso, né? Os meus, sei lá, quem me influenciou muito eu gosto muito dos russos, né? Eu tava relendo agora Pais e Filhos, então eu vejo aquele confronto de gerações, né? Quando o filho chega com Bazarov, né, que é o niilista ali, o pai fica lendo tudo aquilo para poder, o filho está na faculdade, ele volta para a casa dos pais, né? Esse, com certeza já leu, Uhum. só para quem não poder situar, né? Aí chega o pai, você vê que é um bom pai, né? Ele tenta ler o que os jovens daquela época estão lendo e tal. Só que quando chega na casa do pai, o filho traz um niilista, que é um cara que está totalmente assim, não acredita em nada, né? Nem na arte, que vai ser, na verdade, o Nietzsche vai chupar isso do Ivan Turkun e vai transformar no super-homem lá na frente, né? E não vai nem dar os créditos ao, ao russo. Mas, então eu olho, eu vejo um pouco isso, né? Então, como escrever, né? Como escrever de uma forma que não seja didática, como são os livros que eu leio, e como que seja. Porque eu vejo, por exemplo, que a menorzinha me chama, a Isadora de 4 anos, me chama para limpar ela hoje. A Valentina já aprendeu e já não me quer mais. Então, como diz um amigo meu, daqui a pouco elas não vão querer, aproveita, né? Esse momento que você está tendo de contato, porque não é eterno, né? Elas vão, né? Eu imaginava assim um filho que nem quase que um cachorro, né? Botava roupa de futebol e você fica vendo o jogo, viu, né? Não é nada disso, né? É um ser totalmente livre. Aí eu vejo como fui cruel assim com meus pais e tudo, né? É uma reflexão até para interna, né? Acho que acaba sendo uma investigação pessoal Uhum. a paternidade. E eu estou rodeado de mulheres, né? Como é escrever também, por exemplo, são duas mulheres, minha esposa, né? A editora que eu estou para lançar o próximo livro também são mulheres, né? Uhum. Então eu acho que é um momento assim, de aprendizado para mim, assim, né? Quase que monástico, né? Porque eu aprendi a ouvir, né? Uhum. Agora eu estou falando com você mais aqui, mas geral, em cara eu percebo que eu estou mais assim em estado de ouvir, sim. Eu vejo que eu aprendo muito com as mulheres, assim, né? Com as meninas, com a delicadeza, né? Eu me sinto um ogro, assim, parece que é um espelho que vem na minha cara de constantemente, né? O Uhum. jeito de andar, de como elas vão me acordar, elas percebem que eu tô dormindo, elas, papai, já tá dia, né? Tem um jeito muito delicado, assim, né? Então, como escrever sobre isso, né? É, elas não estão na idade da faculdade ainda, né? De fechar os olhos, os ouvidos para mim, elas ainda estão me enxergando, né? Uhum. E abrir para os colegas, né? Uhum. Elas me enxergam como, não como, talvez como herói por enquanto, né? Eu sou o lobo mau, que é o lobo bonzinho, que elas podem amarrar e pentear o cabelo, passar batom. Eu libero tudo, esse tipo de fantasia e tudo, né? Eu tava lendo, eu gosto muito daquele cartunista, o Maurice Sendak, né? Que fala muito essa coisa, onde moram os monstros, né? Ah, sei qual. Que a criança busca muito essa, essa saída imaginária para lidar com todas essas questões interiores que todo ser humano tem. Então, essa é como se fosse uma forma dela se curar, é curativo, né? São os grandes artistas, né? Eu olho para minha filha, por exemplo, outro dia estava aqui, ela queria fazer um carro. Daí eu falei, pô, vamos ali comprar um carrinho. Ela falou, comprar o quê, papai? Eu aprendi com a Peppa a fazer um carro, né? Então ela falou, ó, tem aqui o leitinho, a gente faz a roda, aí com a lata do leitinho a gente corta, a gente faz a direção. Eu falei, nossa, não é uma coisa de consumo, né? Ela quer minha participação aqui no negócio.
Então, aí isso acaba saindo, tendo que sair de uma maneira ou outra nas minhas crônicas, né? E como fazer isso? Então, para mim, acaba toda a crônica, como eu só tenho uma semana para escrever, e até o livro que eu produzi também, tudo isso acaba sendo um desafio, porque é um território que eu estou tentando desbravar, que eu nunca vi ainda. Todos os livros que eu li não tem muito parecido, né? Assim, a maneira de tratar isso. Ou é didático, ou fica muito piegas, ou não entra literatura, É. né? Ou fica a pessoa te ensinando uma receita, e não tem, né? Não tem. Eu gosto, por exemplo, dos beatniks, eu gosto de literatura, como colocar o Kerouac junto com a minha filha ali, né? É Então um bom é desafio. complicado. Os meus amigos varam noites no bar e eu gosto de sentir o cheiro deles na minha literatura. Uhum. Então, e comigo, fazem parte de mim, da minha, né? Eu vejo assim como eu sou. A gente né? O passado, a gente está aqui dentro de mim, o presente, e talvez eu chegue no futuro, mas não dá para dissociar uma coisa da outra. Então, eu tento ao máximo é, criar uma linguagem, procurar cada vez mais essa minha voz própria, que não seja imitando o cacuete alheio, né? Uhum. Que seja a minha mancada, assim, né? Que nem que eu seja, né? Que eu não consiga andar, que eu vá me arrastando, mas que seja a minha linguagem arrastada. Não, né? Muito bom. Cassiano Wagner falou que a neta dele acordou ele com um tapão. Então, essa coisa da delicadeza depende um pouco da menina. Não são todas assim. Você É, tá com sorte. acho que eu dei sorte, né? Acho que sim. Aí ele falou que é da hora de ouvir falar. Eu acho que você falou uma coisa bonita que talvez seja isso, né? Você falou que quando você olha para elas, né, você se vê também, né? Então elas fazem você se olhar, elas estão te olhando, né? É como se elas devolvessem esse olhar delas para você, te dessem de presente. E aí você pudesse escrever um pouco isso nas suas crônicas, é um pouco isso, talvez esse olhar diferente para você que venha das crianças e que daí junte esse passado que você está falando, esse olhar dos beatniks, uma coisa única que vai estar nessa crônica? A gente se vê diferente quando a gente tem os É, filhos? totalmente. Foi mais potente que o uso de qualquer droga que eu usei na vida, assim, né? Que eu passei, superei. Uhum, Foram momentos difíceis, assim, que o retrato até não usou os livros anteriores, né? uhum, Foi mais potente, assim, você vê a sua filha ali. Eu lembro que eu peguei a Valentina nos primeiros dias, a Ju estava dormindo. Você vê aquele ser humano olhando assim para, né, que ela não conseguia identificar ainda o ambiente. Aquilo foi, eu falei, até tem uma crônica que eu falo sobre isso, né? Foi mais potente que qualquer coisa assim que eu posso ter experimentado, né? uhum, O Nelson Rodrigues, de uma forma muito sarcástica, ele fala, né, que é perigoso ser com feminismo, feminista e tal. Eu defendo os movimentos feministas, mas eu enquadro que até um cretino se melhora com a paternidade se ele quiser, né? Ele uhum, fala das mulheres, né? uhum, Eu tô trazendo para mim assim se quiser, porque acaba sendo você acaba se tendo que se olhar mais assim, né? Eu vejo tendo que dividir, né? O último pedaço de pizza nunca que eu gostava de dividir com nenhuma namorada, né? Eu dou para minha filha, assim, né? É uma coisa que eu não sei explicar, é atávico talvez, né? uhum. Seria Atávico é uma palavra uma bonita. experiência que só, Né? Atávico é uma palavra que eu não ouvia faz é, tempo. Atávico. é uma coisa assim. Uhum, Eu lembro, por exemplo, eu ia no consultório visitar meu pai, por exemplo, e ele levava, às vezes, minha mãe mandava para ele é médico, né? Ficava trabalhando até mais tarde. Teve um período assim. Então eu ia visitar, então às vezes ele come muito pouco à noite. E às vezes tinha um frango e uma saladinha. E quando ele me via, ele ficava muito feliz, ele dava praticamente tudo para mim ali. E eu ficava, puxa, eu não entendi aquilo, uhum, né? Hoje eu entendo por que essa atitude, né? uhum, É, não dá para explicar muito em palavras, assim, é meio que por um filho acaba sendo, a gente acaba vendo percebe a nossa finitude, né? A gente percebe como a vida não é que nem só ter um cachorro, assim. Eu não adoro os cachorros, tem gente que dá até pro cachorro a casa, né? Mas eu acho que você vê um outro ser humano ali, você acaba dando uma outra perspectiva à própria vida, né?
É, e percebendo que você não é tão importante assim. o Wagner, você tá Não falando, somos, seremos todos. você tá falando de ser um pai mais velho, né, Cassiano, assim, mais velho não, mas adulto, né, digamos. Ele falou que ser um pai adulto é ótimo, que ele foi um péssimo pai, porque quando a filha dele nasceu ele tinha 20 anos. E o Luiz Eduardo tá falando que as minhas histórias em quadrinhos migraram para as gavetas do meu filho, né, e as histórias em quadrinho para ele, você sabe, conhece o Luiz Eduardo, que são muito importantes. Tem essa questão também de você ter sido esse pai adulto que o Wagner está falando, que ele disse que foi um péssimo pai. Estão vindo aqui as confissões. Eu acho que tem, porque eu fui pai mais tarde, eu me sinto meio avô das minhas filhas um pouco, né? Eu fui com 40 anos, né? Mas não é tão tarde. Então, Hoje em dia, eu, 40 não. um avô mais jovem e tal, mas eu sinto, a Ju fala que eu não ponho muito limite. Eu tenho uma dificuldade um pouco, assim, elas me dobram, né? Ela fala, papai, pode dar sorvete, a mamãe deixou, daí eu tenho que perguntar pra Ju pra ver se é verdade, né? Porque elas me enrolam fácil, assim, né? Elas dão uma volta em mim. Elas conseguem. Mas, para mim, por exemplo, sair para passear com elas, assim, não é um, acabou não sendo um peso, assim, sempre é gostoso estar com as minhas filhas, assim, a qualquer momento. Eu achei que, né, acaba sendo um momento de prazer, assim. Eu sempre é que todo dia é novo para elas, né? Até nessa pandemia, que é um momento horrível que a gente está vivendo, tristeza, eu vejo amigos perdendo, eu não perdi nunca, ninguém muito próximo, mas tem sofrido muito com tudo que está acontecendo. Eu não consigo nem ver jornal, né? É muito triste o que está acontecendo, né? Enfim, desde começar isso aqui, falar, a gente vai falar sobre isso, né? Mas com ela, por exemplo, a Isadora me chamou, falou, papai, amanhã cedo me chama pra gente fazer eu vou fazer uma mágica, botou uma espada assim, um coroa de princesa. Aí eu falei, qual vai ser o seu pedido? Ela falou, primeiro eu quero poder comer todos os doces que eu quiser. Segundo, eu quero matar o coronavírus, né? Daí eu falei, porque tem um balanço, a casa foi adaptada para elas. São crianças de rua, assim, de parque. Então elas estão presas num apartamento, numa gaiola, e a gente aí conseguimos botar um pula-pula que praticamente a nossa biblioteca ficou tudo ali para cima. Aqui tem exposições Desenho. das pinturas dela, desenho que a gente pega a gente tenta usar as coisas, a criatividade delas mesmo, né? Papelão, pinta no papelão, e patinete, graças a Deus, os vizinhos são bem compreensíveis, Tem que assim, ser, até né? 11h30 da noite elas estão dando volta na cozinha e na sala de patinete, bicicleta, mas não deixa de ser prisão, né? Essa quarentena para elas, né? Então, e aí eu vejo que mesmo aqui, assim, elas conseguem ser felizes, né? Parece o quarto de Jack, né? Só que não tem aqueles malucos aqui dentro, graças a Deus, né? Aquele cara maluco, daquela coisa toda. Mas, de uma certa maneira, a criança consegue transcender a tudo isso, né? Olhar, né? Ela me chama para. Às vezes eu fico ali vendo Peppa Pig e me divertindo, mas eu estou me divertindo de estar com ela, porque eu acho horrível Peppa Pig, né? Eu acho chato pra caramba Ele aquilo. passou dessa fase, ainda bem. A Heloísa falou que você é exagerado de falar dessa questão da idade. E deixa eu ver aqui, o Antônio Carlos falou que minha neta é mais velha que as suas filhas. Quem está fora da ordem? Estou achando você exagerado de dizer que com 40 anos a neta é avô das suas filhas. Acho que a idade não é tanta. Não, é modo de falar que talvez é que eu também tive, não sei, as experiências que eu tenho, assim, de amigos que foram pais também, assim, são poucos que foram pais com 40, né? A maioria dos meus amigos chegaram aos 40, tem um ou outro, né, decididamente não quiseram ser pai, ou foram pais, assim, porque aconteceu mais jovens, sem ser uma decisão. No caso, elas duas elas foram. A gente quis ter as duas meninas, né? Não, a gente não sabia se era menina, mas a gente quis ter as duas crianças, né? E aí, Cassiano, queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da escrita, né? Porque como é que começou essa questão de escrever sobre este momento? A gente estava falando sobre a questão da crônica, e aí foi chamado, né, para fazer essa coluna, para falar sobre paternidade. Agora você tem que falar toda semana, né? Então, e aí, quanto tempo faz?
Como é que foi? Qual a diferença entre você começar a escrever porque sim e agora você ter essa questão da crônica? Tem um amigo que escrevia crônica que falava, meu Deus, uma crônica por semana é muito. Como é que é essa questão de ter agora que escrever uma vez por semana sobre essa realidade? Muda muito? Ajuda? Como é que é? Acabou que virou assim, eu acabei lendo mais. Eu acho que o que sempre me estimulou a escrever é a leitura, né? Acabei consumindo mais literatura e relendo mais os clássicos, né? Agora eu tô relendo, por exemplo, Os Miseráveis. Oi, Cassiano. Voltou? Fui eu que saiu ou foi você? Voltou. Fui eu ou foi você? Só para eu saber. Eu vi você parada aí, sim. É, Mas eu me vi me movimentando. Eu fiz assim com a mão, eu tava me movimentando. um problema que tá Mas com você amanhã, eu vejo, hoje à tarde eu vejo isso. Desculpa. Você falou que você estava relendo os clássicos. tava relendo. Eu tenho relido muito. O fato de ter que escrever crônica, eu acho que me impõe assim, uma disciplina de eu ter que tá em dia com a leitura, eu acho que para você escrever, você tem que estar mais em dia com a leitura, para mim, no meu caso. Eu acho que ler ajuda muito a você escrever, né? E eu tenho prazer de ler mesmo. Acho que concordo com o Borges. Eu tenho mais assim orgulho dos livros que eu li do que as coisas que eu escrevo. Eu gosto muito de ler, assim, né? Então acaba não sendo um problema ler. Agora, para escrever, eu procuro. Muitas coisas eu vou jogando fora, não tem preciosismo, não. Acho que a escrita, eu acredito em duas coisas. Na coisa do Kerouac, no primeiro pensamento, mas acredito também no Hemingway, que também precisa ser trabalhado aquilo. Né? Tem que ter o corpo a corpo com a palavra. Né? Não acredito numa inspiração que vem do começo ao fim e tá pronto, que lindo que eu sou e vou mandar aquilo ali. Não acredito nisso. E muitas vezes eu acho que quando eu olho, eu falo, puta, eu podia ter trabalhado melhor, não tive tempo necessário e tal, é muito pouco tempo. Agora, eu acredito que às vezes vem o primeiro pensamento, aquilo que o Kerouac falava, né? Que você pega o Kerouac mesmo, ele antes do contato com o Neil Cassidy, a literatura dele era outra, né? Você olha e fala, pô, ele escreveu isso, era totalmente erudita, né? E aí ele tem essa liberdade de escrever ali daquela maneira livre, depois que ele encontra o amigo, que atração através das cartas, né? Que o amigo escreve a ele e tal, que ele vai se inspirar para poder fazer o livro On the Road, né? Enfim, mas eu acredito nessas duas coisas, de você usar a primeira inspiração, aquilo que te toca, e trabalhar aquilo. E às vezes é uma coisa assim, uma frase de uma filha, elas brincando com alguma coisa, ou querendo fazer um helicóptero, e aí eu vou tentando costurar dentro de uma coisa que eu estou lendo ali, né? Quando eu vejo, às vezes, coisa da política mesmo, né? Alguém falando que a Terra é plana, eu vejo a minha filha, eu tentando mostrar para ela assim, uma estrela, eu tentando ver a ursa maior, sabe? Mostrando no computador para ela, né? Eu vejo essa loucura que está tendo, assim, hoje em dia, de desvalidação, né? Dessa coisa fake, mentirosa, essa coisa que é espalhada, né? E não converso isso com elas que nem dá, né? Mas eu te mostro, né? Elas mesmas vão vendo a bola, né? A gente brinca que a gente está rodando o mundo no chão e tudo. Então aí, a partir daí, eu vou escrevendo as minhas coisas, mas eu tenho um prazo que eu entrego até quarta-feira, mais ou menos. Então, às vezes, quinta acontece uma coisa tem uma bomba muito diferente que fala, puta, queria usar aquilo, mas eu já mandei, né? Então, eu procuro escrever de segunda e terça e quarta a mandar. Daí aí depois de novo, eu já tenho que pensar na outra, né? Mas eu acho que acaba sendo estimulante também, trabalhar com prazo. E aí, pelo que você Porque acaba sendo prazeroso, né? Elas estão ali o tempo inteiro, né?
comigo. Agora ainda mais, né? De uma forma ou de outra. Agora na pandemia, então tudo, sendo um lado meio positivo ou negativo, acaba influenciando no que eu vou colocar ali, né? Até nas minhas crises existenciais, tudo, acaba aparecendo de uma forma ou de outra o sorriso delas ali, a forma como elas têm de lidar com tudo isso, né? E, Sempre, né? desculpa. Você estava falando ali, né, de uma coisinha e tal. A crônica, ela vai no detalhe, né, Cassiano? Então você vai, um pouco isso, assim, são pequenas coisas que vão fazendo, assim, que vai vindo a ideia da crônica, pequenos detalhes, assim, é um pouco por aí? É, ao mesmo tempo, como a minha cabeça, ela funciona assim, é, eu tenho total liberdade ali. Eles nunca cortaram nenhum texto. Eu mando o texto para eles, sempre fico esperando o nome que eles vão dar para o meu texto. Sempre uma curiosidade. E a foto que eles vão colocar. Às vezes eu acho muito curioso, né? Eles colocam uma coisa assim, sei lá, a coisa mais linda de Deus, né? Eu falo, puta, eu nem estava pensando nisso, né? A última coisa que eu pensei foi em Deus, né? Mas, enfim, eles colocam aquilo, aquele título. Eu acho curioso. Posso até estar pensando, mas não da maneira como eu acho que aquilo foi. Não foi a coisa central. Ou Instagram, colocar no Instagram. Às vezes estou falando da dificuldade do relacionamento, né? Que tem atrito, que o que é mostrado às vezes numa foto, aquele bebê sorrindo, não mostra a fralda cheia de cocô, né? Não mostra o pai puto da vida tirando 20 fotos ali. Não é retratado a realidade. A gente vive uma coisa fake também, né? De mostrar uma hiperfelicidade que não existe. Então eu tento colocar ali essas coisas que eu percebo que me incomodam, né? Às vezes, em plena pandemia, uma pessoa colocar lá 20 barras de chocolate. Meu estoque são 20 barras de chocolate suíço. Eu acho isso uma agressão contra a população, contra as pessoas daqui do Brasil, né? Você pode ter o luxo, mas mostrar isso acaba sendo uma agressão. Parece que a pessoa vive numa bolha e não percebe o mundo, nem a sociedade em que vive, né? Então, tudo isso, às vezes, eu acabo jogando na minha crônica, porque são coisas que me tocam, né? Como me toca, porque eu percebo a realidade que eu estou ali descendo, eu vejo. Tento, né? Minhas filhas veem um mendigo na rua, eu falo, papai, cabe lá em casa, leva lá para casa, né? Então tem uma coisa assim, né? De, de não ter como ficar ileso, né? Só se ele fechar bem o vidro e fingir que eu não estou vendo nada, eu não consigo. Isso talvez tenha sido um dos motivos, né? Então eu tenho essa liberdade de escrever. Eu nunca cortaram nada meu, sempre entra lá. Bacana. Acho que às vezes eu não coloco de destaque, né? Fica meio de rodapé o meu texto ali, mas sempre Mas entra. tá lá. O Antônio perguntou se sob pressão se você escreve melhor, que tem essa questão de ter prazo é bom, se você escreve, se é melhor para você, isso. E também perguntaram se Não você... entendi. O Antônio perguntou se escrever sob pressão é bom para você, se ter esse prazo é bom. E também, só para já fala junto, eu não lembro aqui quem foi que perguntou, mas perguntaram se você sempre quis ser pai. Ser pai? É. Escrever sob pressão? Escrever sob pressão, se você... Eu não achava. Duas perguntas. Eu não achava bom escrever sob pressão, né? Eu não achava bom. Mas eu até tô gostando de escrever sob pressão. Acabou virando uma coisa que eu gostei do desafio. Assim, é um desafio perceber que eu consigo fazer uma crônica sob pressão em que eu não tenho que fazer uma receita de bolo. Eu escrevo ela livremente, com total autonomia e liberdade, né? Que o Leia Mais me permite, né? Isso eu acho que uma coisa fantástica. A outra pergunta era? Perguntaram se você sempre quis ser pai. Você quis ser pai? Ser pai? Uhum. Eu quis ser pai. Eu quis ser pai. Eu não achava que eu não ia querer, não. Até quando eu conheci a Ju, foi engraçado. A gente começou a sair junto. Aí a gente começou, ela vinha na minha casa, eu ia na casa dela, a gente tinha os mesmos livros, assim, né? Assim, 30, 40% dos livros que ela tinha eram os mesmos que eu tinha. Uhum.
Então, Aí, eu comecei a ver, falei, poxa, se eu fosse ter filho, eu ia ter filho com uma pessoa que eu pudesse conversar também, né? uhum, Porque veio de um relacionamento em cima de outro, assim, né? uhum. Lógico que eu fiquei períodos. Já fiquei períodos assim, meditando, sem namorar ninguém, já tive muitas experiências diferentes, né? Ah, mas ali eu já estava com 40 anos ali, eu olhei, eu senti uma empatia com ela nesse sentido Uhum. de, ela tem um desapego com as coisas muito que eu admiro muito, né? Por exemplo, eu tinha aqui, sei lá, um monte de CD que estavam pegando espaço na parede, né? Eu olhava aquilo, eu nem ouço mais aquilo, né? Só tinha pó, né? De repente ela falou, pô, por que você tá com esse negócio aqui, né? Por que você tem, sei lá, 20 calça jeans ali? Eu fiquei olhando, é verdade, né? Acabei doando e me livrando de coisas, né? E quero cada vez mais ficar mais leve, né? Porque eu vejo que coisas que vão me travando, assim, é, apego, né? Uhum. É, não, acho que cada um tem o direito de ter os apegos que tiver. Mas o vinil eu gosto muito, eu tenho, mas coisa que ficava, sei lá, 3 anos sem ser tocado, né? Uhum. Tinha um amigo meu que falou, pô, você tem uma mulher 6 meses sem tocar, libera pra outro, Ah, cara, entendeu? cacete, É, cacete. entendeu? Não tá usando, não tá usando. Que Ela também isso, não tá usando, Jesus? você libera. Não, não, era uma maneira Uma zoada, né? Bem brincadeira. descontraída de falar. Uma brincadeira, tem que falar isso, né? Hoje tem que falar. Brincadeira total. É. A Senão pode, Heloísa, né? A é, polícia aparecer. vai ser preta. A Heloísa tá falando aqui que isso que é amor. Se encontrar os livros da pessoa junto com os seus, ela falou que isso que é amor. E o Luiz tá perguntando se a Juliana te incentivou a escrever. Juliana é essa mulher. A Júlia era muito, né? Ela sempre foi uma incentivadora minha, assim, para escrever e tal. Ela me ajudou muito, às vezes, até certa coisa. Que os textos que eu escrevia, eu misturava, às vezes, 5, 6 assuntos, né? Ela me ajudou a eu eu ficar parar em 2 ou 3 só, né? Porque eu queria falar, começar no Nietzsche, entrar no Dostoiévski, meter o Vitor Hugo ali no meio, botar Valentina e tudo, e queria poder falar né, abraçar o mundo no texto. Uhum. Daí eu percebia que aquilo, às vezes, a pessoa que fosse ler teria que ter um repertório. Eram textos que às vezes eram admirados tal, por alguns amigos meus que tinham um repertório maior, assim, né? Pouca gente, não estou diminuindo ninguém, não. Mas a pessoa tinha que. Ficava um texto chato, Referência. né? Muito cerebral e tal. E aí eu comecei a entender, assim, e ver que cada texto era um corpo, né? Que não adianta eu fazer um texto com 10 cabeças, né? Eu tinha que desenhar melhor um texto, assim, e tal. Isso foi com a Ju, né? A Ju me mostrou muito isso, ela tem muito essa sacada. Que é uma sacada que eu permito que ela olhe, porque eu vejo que ela tem um olhar muito, vou dizer, até profissional, assim, para isso, né? Ela olha sem um julgamento, assim, pessoal, né? Ela fala, ó, aqui tá legal, mas aqui você já viajou na maionese aqui, entendeu? Aqui você já tá solando, né? O Luiz, o Sandro, né, tá dizendo as colunas são legais, por isso que você diz sobre tudo semanalmente. Legal acompanhar, ele gosta. Eu O queria, Sandro é o Harry Potter, né? acho que é ele mesmo. Eu queria que você falasse um pouco Veja, abração, Harry. se você tem outros, ou se você acompanha, se você vê esse tipo de escrita, Cassiano, se tem outros homens que também escrevem sobre paternidade que você acompanha, como é que você vê se tem esse movimento, enfim, se você conhece outras pessoas. Acho que não é ainda, por mais que se fale de paternidade bastante, ainda não é uma coisa que tenha tanto, né? Eu vi alguma coisa ou outra do Daniel Galera, mas ele falou que perdeu a vontade de. Eu também tinha perdido um pouco a vontade de escrever. Essa coluna foi boa ter aparecido, porque quando a paternidade veio, eu comecei a mergulhar muito na experiência com as meninas. Uhum. E quando você está na piscina, você não quer ficar falando da piscina, né? Então não dá nem para escrever dentro da água, né? Então a coluna me forçou a sair um pouquinho e ficar anotando. Uhum. Me lembrou até um curso de meditação que eu fiz. Tinha um cara que era tão CDF que a gente tinha que prestar atenção nas sensações corporais, né? Ele andava com um caderninho. Então, às vezes, ele andava, assim, ele sentia o pé, ele anotava que sentia o pé, né? Era muito comédia. Eu dava um susto nele, assim, falei, e ele, anota o susto, cara. Então, eu acho que, às vezes, o escritor,
ele precisa da experiência também, eu acho que isso é importante, né? Me lembra muito A Vida e as Proezas de Zorbaz, né? Do Nikos, Não conheço. esqueci o sobrenome. Até filme com Anthony Quinn e tal, que acaba sendo bem inferior ao livro, né? Porque ali no filme não dá para retratar tudo, né? Porque o narrador, que não tem nome, fica o tempo inteiro contando a história do Zorbaz e Ah, o Zorba, o tem um grego? momento que ele conta. Zorba, o grego? Zorba grego. Só que, na verdade, chama Vida e Proezas de Alex Zorbaz, né? Então mudaram o nome e tal, reduziram a história e fizeram um filme bonito, poético, mas não é fiel ao livro. Tem um trecho do livro lá que ele se encontra, o Zorbaz, ele vai para a Rússia, ele que na verdade, o cara tá procurando um encontro com o Buda, encontra Zorbaz, que é o cara que vive, né? Vive intensamente, as mulheres, o vinho, né? E tudo. Aí ele sacaneia o tempo inteiro, né? Dá balão no. É engraçado porque o narrador tem uma certa posse, né? E aí dá uma grana pra ele, ele vai e some, encontra uma mulher, gasta a grana toda que o cara deu, depois volta, enrola, e ele quer ser enrolado, porque ele quer ouvir as histórias que os Zorbas têm pra contar daquilo, né? Só que o Zorbas, no fundo, é uma grande criança, ele tem um coração generoso, né? Ele fala que ele estava na Rússia, e aí ele tá ali com o cara, fez amizade com o cara, só que não sabia conversar russo, e o cara não sabia grego. Ele falou, você sabe, patrão, como a gente fazia? Ele dançava pra mim, e eu via tudo, eu via o filho que ele enterrou. Eu falo, a boca não pode falar tudo. Então, acho que tudo que a gente não pode falar é a arte, né? Então, tentar botar em papel já é o desafio. Acho que quando a gente consegue um pouco, né, que a gente vê nos grandes artistas, né, Jack Kerouac, John Fante, acho que aí é um pedaço ali da sensação humana, né? Porque o Corbo, ele fala, não dava para falar. Quando ele falava, eu via até ele enterrando o próprio filho, eu via ele casando, né? Aí eu empurrava a cadeira, eu dançava também, eu mostrava para ele a minha vida. E a gente se abraçava no botequim e ficava até de manhã ali bebendo. Então, eu acho que aí, esse livro, acho que é um dos livros mais, que eu li, que retrata muito a coisa da literatura, que precisa da vivência, né? Que nem o Piva falava, né? Eu não acredito em poeta experimental sem vida experimental, né? Então precisa viver, né? Precisa sofrer, precisa ter. Aí ele escreve. Senão, fica muito cerebral, você sente que não tá faltando alguma coisa ali, né? Tá faltando um chacoalho, né? Uma porrada, alguma coisa no cara, pro cara passar no papel ali. O Luiz falou que o autor é o Nikos Kazantzakis, né? Esses nomes gregos aí. Então, na verdade, o que eu tinha te perguntado, quando você respondeu, era sobre se tem outros homens que você veja que escrevam sobre essa experiência da paternidade. Acho que não tem muitos, né? Escrevendo sobre isso diretamente. Eu li alguns que eu não vou me... Eu li alguns que eu não vou me recordar o nome agora. Eu li vários livros de paternidade. Eu li um que eu gostei, mas eu não vou me recordar. É um brasileiro até, ele era até jornalista da Veja e tal, fez um livro, achei muito bonito o livro dele. E ele sai um pouco disso também, ele conta as experiências dele com o filho, ele conta a separação com a mulher, ele conta que ele teve 2 filhos, que ele fala que, aí uma hora ele admite, fala, puta, eu sonhava em ter uma menininha também, mas eu não tive uma filha e tal. Ele vai contando o livro em crônicas, assim, né? Eu não vou lembrar o nome dele. Esse livro eu gostei muito, assim. Mas é que eu leio, assim, um livro por semana também, assim, sei lá. Não, às vezes, eu tenho mais relido, né? Como eu falei, eu tô relendo Os Miseráveis e Don Quixote, por exemplo. Né? Então, muita coisa. Muito grosso, né? Livro grosso. A Heloísa falou que o Cristóvão, talvez seja esse cara, não? Acho que ela pôs aqui. Acho que é por causa da referência dessa bibliografia. Esse jornalista? É o jornalista que escreveu esse livro aí. Acho que ela pôs. Depois eu posso mandar para você. Eu vou achar na biblioteca aqui ali. Eu queria que você falasse um pouco se você tem feedback, né? Se as pessoas falam um pouco sobre, se se pessoas comentam, enfim, se as pessoas vêm falar com vocês. Ela está falando do Cristóvão Teza, mas não é o Cristóvão Teza, escreveu sobre
o filho dele que tem Down, né? Não, não. É outro. Não, eu li esse livro não. Ele conta. É um livro de 2010 ou Eu acho que 8. ela tá É um livro falando que teve um pouco antigo. o filho infinito, alguma coisa assim, né? Que é a história sobre o filho que tem Down, É, né? É, esse eu não li, não. é bem bonito. É um livro Vou ler. sincero, é muito lindo. Eu queria então que você falasse um pouco sobre se tem esse feedback, se as pessoas comentam com vocês, como é que é essa troca aí, né? A Ju Gola tá falando Eu José tenho Rui Gandra. bastante, A Ju tá aqui, né? eu tenho bastante feedback assim por mensagem, né? Né, no blog, no site eles não escrevem muito, mas eu tenho muita mensagem assim que eles mandam. Eles mandam, me mandam e mandam. Minha mãe fica mandando meus textos para as amigas, né? E ela me manda trocentas. Minha mãe é muito católica, assim, né? Eu fui criado num ambiente muito católico, assim, igreja e colégio, né? E, e às vezes fico até preocupado, porque tem muito texto ali que eu fujo muito dessa linha, assim, né? E amigos também, Antônio Carlos, sempre manda o feedback dos amigos que retornam. Então, eu tenho muito retorno, assim, meio lateralmente, né? Não diretamente, né? Uhum. Muitos amigos compartilham minhas coisas e tudo, mas eu acabo. A exposição acaba sendo aqui agora, né? Que eu estou tendo com você. Eu sou mais assim no varejo, né? Eu tenho tido um trabalho eu tenho tido um trabalho que eu tenho feito também, que tem uma pessoa que tem se comunicado comigo através do Marquinhos Arroba, chama o Sr. Toninho. Ele tem contado as experiências dele para mim, de uma São Paulo que não existe mais, né? Do bairro Cachoeirinha. Então ele narra diariamente para mim, assim, pelo WhatsApp, a vida dele inteira, né? Então eu estou jogando aquilo no arquivo, eu não sei o que eu vou fazer com aquilo, mas são histórias fantásticas, assim, né? Até para um memorialista. Que no bairro Cachoeirinha não tinha cachoeira, que só tinha uma água que fazia um burburinho, e que dali ele ia para a Casa Verde, e como é que eram as casas, que ele tinha que fechar a casa, por exemplo, não tinha. A casa era muito simples, né? E tinha muitos ladrões, então não tinha. Não tinha a porta era um volante de Fusca, né? Então ele vai contando como é que era o terror de como era assaltado naquela casa, e as experiências enquanto garoto, né? Eu vou ouvindo aquilo, eu vejo uma sabedoria, né? Quase que um pequeno Zorbaz ali contando para mim, né? E outras coisas também da vida dele. É uma riqueza que eu vou sempre esperando estou sempre ali esperando o próximo áudio, né? Uhum. Dele, quase que diariamente. Uhum. Aquilo pode se tornar um livro também, eu vejo, né? Uhum. De uma São Paulo com muitos detalhes ricos, né? De todos os bairros de São Paulo, que ele andava de bicicleta e tudo, com os amigos, né? Que era mato, o Rio Tietê ainda dava para você dar um mergulho, né? Agora você pula ali, você vai, né? Não Fica de sabe pé, nada. né? Em cima. A Juliana está aqui falando que o livro chama-se José Rui Gandra, Coração de Pai. Ela tá aqui no ajuda. Foi ela que me deu esse livro para ler. Então, Eu li 2 vezes esse livro. Eu achei muito bom mesmo, assim, sabe? Você acha, Me tocou mesmo. você acha que tem alguma coisa aí? Você sente essa mudança, talvez, desse olhar para a paternidade, Cassiano? Você sente isso ou você acha que não tem essa coisa geracional? Você vê um outro olhar diferente também, outros caras que você conhece, esses feedbacks que você tem daquilo que você escreve? Você acha que é um momento de mudança desse olhar da paternidade ou não? Como é que você vê essa questão? Sim, bastante. Até conversando fui visitar meu pai. Todo mundo em quarentena, eles em quarentena, eu visitei. Ele me viu na cama com as minhas filhas, né? Aí ele comentou assim, que um dia ele. Eu até vou abrir uma coisa, mas é uma coisa que ele não vai ligar. O pai dele nasceu em 1904, pai do meu pai. Aí ele falou que um dia ele acordou com medo de monstro e tal, ele foi pra cama. E o pai dele só permitia deitar as filhas, mulheres, na cama. Aí o pai dele falou, pode voltar pro seu quarto. Daí ele me viu com as minhas filhas na cama assim, né? Que é uma coisa natural. E ele falou, putz, eu vou ter que voltar, agora eu tô com medo de monstro. A mãe ficou com aquele olhar querendo ajudar, mas também não podia muito. Eu acho que as gerações têm evoluído, né? Meu pai ele é muito otimista, né?
isso eu queria ter mais dele, né? Ele fala, filho, se acabar aqui, o ser humano já ele vai estar povoando outros planetas e tal. Ele tem uma positividade, assim, né? Com relação ao futuro. Se acontece uma coisa ruim, ele não guarda uma rancor de nada. Meu pai é um cara muito bacana, assim. E, e aí ele falou isso pra mim na hora, assim, né? Da relação dele com o pai, é uma coisa que eu nem sabia também. E eu sempre pude deitar na cama com a minha mãe. Quer dizer, ele não levou aquilo, né? Quer dizer, ele já tinha superado aquela coisa. E o pai dele foi um pai super bacana. Meu avô, a minha lembrança do meu avô indo na casa do meu avô, nunca foi imaginar uma coisa, uma circunstância dessa, né? Mas, levando em conta, né? Uma vez eu comentei alguma coisa, meu pai olhou para mim e falou, filho, ele nasceu em 1904. Não, então, quer dizer, você vai esperar o quê, né? Imagina como é que foi o pai dele com ele, né? Que no 1800 e cacetada, né? Então, é difícil o julgamento, né? As pessoas às vezes tendem a comparar, por exemplo, Platão com Nietzsche. Eu falo, o cara deu a resposta num momento específico, numa época específica, na época de Platão. Platão tinha escravo, a mulher era praticamente carne de terceira, a maioria eram homossexuais. Você vai fazer uma comparação, é muito leviano isso, né? E até Nietzsche também, tem muitos trechos ali que naquele momento a mulher também tinha um papel de segunda, né? Na década no século XIX, né? Então acho que é muito, cada um tenta dar uma resposta para o seu tempo. Então, quando eu vejo com relação à paternidade, eu também acho que tem uma evolução também. Eu acho que essa liberdade total que eu vejo muitos pais dando, eu acho que também não é legal. Eu acho que, por exemplo, as minhas filhas têm aula, elas têm horário, a gente tenta colocar isso. Elas são muito. Esse é um trabalho da Ju, sabe? Às vezes. Agora a gente não tem nem shopping. Às vezes eu vou no shopping, elas não compram nada. Ela fala, não, papai, hoje não é dia. Elas já me policiam. Eu queria comprar até um chaveiro de R$ 1 o negócio. Elas, entendeu? Eu já olho, então eu fico ali, né? Não, tá bom, elas. Ele só quer entrar para olhar. Eu nunca vi isso, né? Ela olha tudo, sabe? Isso aqui a gente vai querer talvez no Natal e tal. Não tem um consumismo, porque é o trabalho da mãe que foi ali, bem tá arraigado nela. Então, o horário das aulas, elas fazem aula de educação física, português, aqui inglês aqui no computador. Então, elas participam. Agora, tem um momento lúdico, que é totalmente lúdico, elas comem pipoca mais vezes por semana do que eu comia, por exemplo, quando eu era criança, né? Então, eu acho que tem tudo é mais conversado. Não é não porque é não. Não porque isso não vai ser bom para você. Elas não aceitam, não engolem o não, porque eu sou seu pai, né? Por que não, papai? Porque, filho, se você ficar pulando com a boneca aí, essa boneca é pontuda, você no pula-pula, você pode furar o seu pescoço, seu olho. Aí ela já joga a boneca fora. Ó. Ela já joga. Ela tem que entender racionalmente por que eu tô falando não para ela. Não porque é uma imposição, né? E isso eu acho que quanto mais essas gerações futuras vão baixar menos a cabeça. Elas vão estar mais conscientes dos seus direitos, eu acho. Mas isso também é um alívio que você pode também viver, né? Imagina, como você falou do seu avô, né? Ele não podia deixar, ele também não aproveitava, né? Aquele momento com o filho, né? Acho que também o pai aproveita mais, né? Nesse sentido, né, Cassiano? Tem dos dois lados, né? Também é uma liberdade, também é uma tranquilidade, né? Poder vivenciar essa paternidade desse jeito, né? Eu queria, eu queria te falar aqui que a Cris Leme falou que tem um feedback online. Seus textos estão cada vez melhores, mais profundos. A cada ano dessa paternidade, acho que a experiência familiar tem contribuído. Então, ela gostou. E a Isilda falou que tem também o caderno de um ausente, do Carrascosa, que é muito lindo. Um pai de 50 anos escreve a filha recém-nascida. Bonito, né? Ah, boa. É. Boa, que eu tenho poucas referências, assim. Tem procurado, não tenho achado muito, né? E a Gisela, Agora já. ela te deu, e a Gisela falou chocolate, iogurte e bolachinha mais vezes do que a gente comia. Na pandemia, muito mais também, né? Com certeza. A gente tá chegando nos últimos minutos aqui, temos 6 minutos. Eu queria que passar rápido o tempo. Eu queria que você falasse um pouco assim nesse finzinho, Cassiano, o que te trouxe, como é que uma coisa influencia a outra, né? Como é que esse escrever sobre a paternidade te ajuda na paternidade, né? E vice-versa. Como é que escrever sobre ela faz você vivenciar de um jeito diferente, né?
E uma última pergunta do Antônio Carlos, se o novo livro é de crônicas autobiográficas. Sobre o livro anterior? O novo livro é de crônicas autobiográficas? Não, não, no novo livro, não, eu quero agradecer. Eu fui procurado por uma editora, Vento Leste, nesse momento que a cultura está tão desvalorizada, né? Tenho que agradecer muito a Vento Leste. Me procurou e produziu esse livro, que tem desenhos das minhas filhas, são textos de paternidade mesmo, e também com as referências minhas literárias, né? A experiência de como são 2 pontos, né? Como é ser pai e depois como é ser pai na pandemia, né? Então esse livro, ele vai, A Cor do Anjo da Guarda, né? Era uma brincadeira que elas fazem comigo antes de dormir, de papai, que cor que é o seu anjo da guarda? Antes de dormir, a gente faz uma pequena oração. Aí eu falo, hoje o meu é preto, hoje o meu é vermelho, hoje o meu tem todas as cores e tal. Aí o título acabou entrando, A Cor do Anjo da Guarda, que era muito em função dessa... Já estou entregando, nem sei se eu podia falar tudo isso, mas... Então o título acabou sendo isso, assim, porque o livro todo... Esse livro tem muito a presença das minhas filhas ali, né? Uhum. Vai ser lançado Inteiro quando, ali. Cassiano? Vai ser lançado no Dia dos Pais, pela editora Vento Leste. Tá. Tudo é pelo site da editora lá. Uhum. E tem... os antigos, você falou dos antigos autobiográficos também, assim, os textos que contam mais das experiências minhas com droga e tudo, são Fratura Exposta, que é um texto que quem me ajudou a selecionar foi meu amigo Mário Bortolotto, que fez até o prefácio, fez o prefácio até do outro também. O Mário é um cara que me lê muito, né? Foi através assim, eu comecei a escrever muito por incentivo dele também. Você meio que como meu padrinho. O escritor. Dramaturgo, cantor, escritor e amigo, irmão, né? Ele me incentivou a escrever. Eu primeiro participei do Contistas da Praça Roosevelt, 2006, que era um livro de coletânea de contos. Estava o Ivan Cabral, Rodolfo dos Sátiros e tal. E dali, aí ele fala, pô, vai fazer um livro e tal, sempre me incentivando. Às vezes eu chego lá e não vai sair outro e tal, porque o Mário, ele é fazedor, né? Ele não deixa, ele vai fazendo, não tem esse negócio de ficar parado, né? Essa coisa, ele é produtor, do it yourself, né? É um punk, né? Nesse sentido, né? Então ele me fez os prefácios desses 2 até. No segundo tem o Thunderbird, meu amigo também, o Luiz Thunderbird, que é da ex-MTV, né? Que fala também, é um amigo de muitos anos, também tem uma experiência de amizade muito grande, que conta um pouco também da minha... Que são textos, assim, muito... que passam por muita dor, né? Às vezes pesados, mas para mim não são tão pesados porque eu superei aquilo. Então, às vezes, para a pessoa que está lendo, pode ser que ela encontre um pouco de dor ali, mas acabo encontrando eu acabo saindo de uma certa maneira. Ou eu fico preso no labirinto, mas é por vontade própria, assim, sabe? Assim, tá tudo bem, né? Então, porque a vida acaba sendo um labirinto. É interessante pensar que você tem é interessante pensar que você tem livro de crônicas sobre sua experiência com drogas e depois sua experiência paterna, né? É uma trajetória bonita, assim, né? Pensar que foi passando. É um rock and roll, fratura esporte, até o Mário, né, ele fala, né, que esse livro são seios fartos escapando da blusa de uma garota gostosa, né? Uma patada de elefante. É como ele fala sobre esse meu livro, primeiro livro ali. Porque ele acaba sendo meio que fratura exposta mesmo, assim, né? Desenho do Kitagawa, que tem o meu cachorro ali, experiência com, né? E depois, o segundo tem um tom um pouco diferente. A gente está terminando, tem 1 minuto, porque aqui cai. Então, assim, deixa eu só te falar o que as pessoas disseram aqui, que foi legal te conhecer, a Gisela está falando, ela já conheceu o Piangers, que tem um cara que fala muito sobre paternidade, né? Que foi muito legal conhecer você. E o Pedro falou que é muito legal essa live, que o que ele mais sente falta nessa pandemia é abraçar as filhas dele. Então, acho que deu. Pedro. Cassiano. Ô, Paula. Brigadão, viu? Bacana você ter... Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que veio também.
E a gente tá caindo aqui. As pessoas podem te Legal. seguir, né, para ver aí o dia que vai ser lançado o seu livro, os outros livros, sigam ele, tá bom? Obrigadão, viu? E obrigado a todo mundo que veio. Até mais. Valeu. Tchau. Amanhã eu tô aqui de novo, 11 da manhã, para conversar. Até mais. Fala, Altran.